Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão, mais um momento em que vamos meditar na Palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem que Deus tem no nosso coração nessa noite. E já quero dar as boas-vindas a cada um dos irmãos que está chegando, que está participando conosco. É uma alegria ter a presença dos irmãos, é uma bênção poder compartilhar a palavra. Nós estamos ainda vivendo esse período ainda de isolamento, estamos caminhando, vendo que Deus está cuidando, Deus está abençoando o nosso país, apesar de termos locais onde pessoas estão sendo afligidas, a dores, a doenças, a mortes, mas pelo menos em nossa cidade aqui nós temos tido essa bênção de não termos nenhum caso mais grave, e também as coisas encaminhando para uma normalização gradual. Tudo é motivo de oração, tudo é motivo de cuidado, porque justamente com a volta, com a movimentação das pessoas, pode haver a contaminação, pode haver a transmissão do vírus, mas o nosso desafio nessa noite é estarmos em oração, não só agora, nesse momento, mas continuamente. Nós devemos lembrar que quem nos guarda é o Senhor que nos protege, é Ele que é a nossa segurança, e nós precisamos depender dEle a cada instante. Quero dar uma palavra mesmo de alegria, de saudação a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que possamos estar juntos nessa noite. Queremos meditar na palavra de Deus. Ainda é tempo, quem dos irmãos quiser ainda convidar alguém, esse é o momento em que nós podemos convidar uma pessoa, um amigo, um parente, para que possa vir participar conosco, ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem nos abençoado tanto, tão ricamente, e nós podemos compartilhar essas bênçãos com nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, com quem nós temos relação, conhecimento. Saúdo a toda a igreja, nossos irmãos aqui de Rolândia, a nossa igreja que já estão chegando, participando conosco, e cada um dos irmãos que estão chegando também, amigos, irmãos de outros locais, todos são muito bem-vindos. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, que Deus venha fortalecer cada coração. Espero que cada um tenha tido um dia abençoado, esperamos que cada um esteja com o coração aberto, pronto para ouvir a palavra do Senhor. De manhã nós pudemos hoje meditar, estudar um pouco sobre justamente o dia do Senhor, e pudemos ver como é precioso esse dia. O dia que Deus separou, o dia que Deus nos orientou para que estivéssemos guardando para o descanso, mas também para a devoção, para a consagração da nossa vida, para o serviço ao próximo quando necessário. E vemos que o domingo, o dia do Senhor, é um dia tão importante, tão especial, e quando nós recuperamos o significado, nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nos dar nesse dia que está aí para nós, que é para o nosso bem, é um dia que é para a glória do Senhor. Então, com esse pensamento, com esse propósito no coração, nós vamos orar agora, vamos nos colocar em oração e já vamos em seguida ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, te louvo, ó Pai, por nossa vida, te louvo por esse dia, te louvo porque mais um momento podemos estar juntos em comunhão. Agora, quando o teu povo se reúne, Pai, em tantos lugares, quantos pastores estão transmitindo a palavra do Senhor, tantas igrejas que se voltam para esse momento, Senhor Deus. Louvamos, ó Pai, porque em tempos de dificuldades, Tu continuas o mesmo, agindo em nossa vida, nos dando meios de estarmos sendo alimentados com Tua palavra, nos dando a comunhão, mesmo à distância, podendo saber que os irmãos estão bem, os irmãos podendo nos ver também, sabendo que nós estamos bem. Isso é maravilhoso, Pai amado, e realmente nosso coração se alegra diante de Ti. É tão maravilhoso, Pai, podermos nos reunir
para meditar na Tua palavra. É tão maravilhoso, Pai amado, podermos nos voltar para Ti, sabendo que Tu tens as palavras de vida eterna, Tu tens para nós o bálsamo, Tu tens para nós a bênção, Tu tens a Tua palavra também que nos chama para mais perto de Ti. Ó Deus amado, e nós queremos Te bendizer por isso. Eu quero Te louvar pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está participando, já presenciando essa transmissão, acompanhando essa palavra que vamos trazer. Ó Deus amado, que o Senhor traga Tua bênção para cada vida. Vem fazer a Tua obra, Pai, em nossos corações. Vem nos fazer entender cada vez mais a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade, e que nós sejamos cada vez mais pessoas prontas a aprender, que sejamos prontos a receber de Ti a orientação, e sejamos submissos, sejamos pessoas que vão se render, se humilhar, se dispor a viver uma vida em obediência, na busca de aprender do Senhor, na busca de viver uma vida para a Tua glória. Sabemos, ó Pai, que nós somos incapazes, reconhecemos nossa fragilidade, nossa falibilidade, nossa pecaminosidade, mas reconhecemos também a Tua bondade, Teu amor, Tua fidelidade, Tua misericórdia, Teu amor sustentador que nos chama para mais perto de Ti. E eu Te louvo, Pai amado, porque podemos estar na Tua presença. Tu estás conosco, não importa onde cada um dos irmãos está, Tu estás presente na vida de cada um. E, ó Deus amado, eu quero pedir mesmo nessa noite, venha abençoar, venha fortalecer cada coração, cada vida. Tu sabes o que cada um de nós precisa. Tu sabes como está o coração de cada um. Tu conheces também aqueles que, porventura, precisam de um toque, precisam de uma transformação, de uma renovação. Ó Deus amado, eu quero pedir, vem fazer a Tua obra nos nossos corações. Trabalha como só Tu podes trabalhar. Penetras para o nosso coração, o nosso pensamento. Vai até aquele local mais profundo do nosso ser e move, Pai, a nossa estrutura, nos chama para mais perto de Ti. Ó Deus amado, que nós possamos receber essa chamada, esse toque, e possamos nos dispor, possamos atender humildemente, prontamente à palavra do Senhor. Assim, Pai amado, nós cremos que tudo é para a Tua glória. E também, Pai amado, Tu tens o propósito de abençoar aqueles que são Teus, cada um de nós que somos Teus, que Te amamos. Nós queremos pedir, derrama sobre nós a Tua porção, a porção do Teu Espírito, e nos capacita, Pai amado, para vivermos uma vida na Tua presença, de acordo com a Tua vontade. Vem falar conosco, Pai, vem abençoar cada coração. Lembramos os enfermos, lembramos aqueles que precisam de uma graça, de uma visitação do Senhor, e nós clamamos, visita o Teu povo, ó Deus amado, toca cada coração, leva o Teu bálsamo, leva a Tua bênção. Nós Te pedimos assim, já louvamos a Ti, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus nós Te louvamos e pedimos. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe cada um, que maravilha podermos ler a palavra, meditar nela e ouvir a mensagem, a palavra que Deus tem para o nosso coração. Que bom, que maravilha ver cada irmão, cada querido que está chegando. A gente fica querendo abraçar cada um, querendo conversar um pouquinho mais, né? Faz tempo já que a gente não consegue estar junto, vendo. Então, o ser humano, temos necessidade desse calor humano, desse toque, dessa comunhão. Mas é muito bom também saber que os irmãos estão firmes, estão buscando a palavra, e Deus tem a palavra para o nosso coração, e que Ele venha nos abençoar. Eu quero convidar a todos para lermos a palavra, o texto inicial, apenas um versículo da palavra de Deus. Eu quero ler Mateus 5,48, um versículo tão pequeno, mas tão desafiador. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, essa palavra de Jesus, ela é dita para os discípulos
no contexto do Sermão do Monte, Jesus estava apresentando ali ordenanças, mandamentos, confrontações com a maneira equivocada que os judeus estavam interpretando a palavra de Deus. E Jesus então traz para os discípulos as bem-aventuranças, as orientações, ele vai confrontando aquelas interpretações equivocadas e ele vai dando orientações, vai dando palavras que são palavras tremendas para o nosso coração. Mas palavras difíceis, porque o Sermão do Monte, ele apresenta a contracultura cristã. Ele apresenta o modo de viver segundo o modelo de Deus, segundo o padrão de Deus. E nós vemos que o ser humano está muito longe, o ser humano está realmente distante de atingir esse objetivo, de viver dessa maneira, mas Jesus nos oferece um caminho, Ele nos oferece um meio, Ele nos diz para nós buscarmos viver segundo o que Ele nos orienta. A palavra tanto nos exorta, tanto nos desafia, como também ela nos anima, porque conhecendo a palavra, através do conhecimento da palavra do nosso Deus, nós temos a oportunidade também de despertarmos, de aprendermos como viver, o que devemos fazer. E através da obra de Deus, da ação de Deus em nossas vidas, nós podemos então ter a oportunidade de viver, de agir segundo o que Deus tem colocado para nós. Deus é perfeito, a palavra deixa claro, Ele é perfeito em todos os seus atributos. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz é bom. Não há nada a ser reparado. Deus é aquele que tem a perfeição imanente, inata na sua existência. Não há uma maneira, um meio de Deus ser melhorado, e nem não há como Ele falhar, porque Deus é Senhor que reina eternamente. Isso demonstra o caráter excelente que Ele tem, e dessa perfeição de Deus também. Olha só, Jesus fala que o Pai é perfeito, e Ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós podemos dizer que, à primeira vista, essa palavra pode ser tida como uma ironia, como uma palavra de retórica, que seria impossível para nós atingirmos, sermos assim. Mas Jesus não está brincando, Jesus não está falando, não está zombando dos seus discípulos. Ele está propondo um caminho de vida. Ele está propondo realmente algo que é para a nossa vida. Ele quer que nós estejamos buscando viver uma vida segundo o padrão de Deus. Nós sabemos que a palavra nos ensina que somos pecadores. Enquanto Deus é perfeito, Ele nos criou perfeitos, nos criou puros, limpos, inocentes. Ele nos deu a perfeição, Ele nos deu a capacidade. Inicialmente, os nossos primeiros pais foram capacitados, eles tinham a pureza, eles eram pessoas que tinham toda a condição de viver uma vida à altura do padrão de Deus. Eles tinham um livre-arbítrio, a liberdade plena, capacidades muito maiores do que as nossas. Não havia ainda nenhuma contaminação, nenhum tipo de impedimento, de limitação. Eles, é claro, eram criaturas, não eram deuses, mas eram criaturas criadas, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos, a Bíblia nos deixa claro, logo no início, que o homem pecou. Adão e Eva pecaram, caíram, e diante desse pecado veio a falha, veio o fracasso, veio a contaminação, a impureza, e isso é transmitido para todos nós. Somos pecadores, não temos, olhando para o caráter de Deus, quem somos nós
para chegarmos diante do Senhor. O que podemos oferecer para Deus? Nada. Qual merecimento nós podemos ter de um olhar gracioso de Deus? Nenhum. Mas Deus se agradou em nos amar, em nos chamar para perto dele. E esse chamado de Cristo, essa palavra de Cristo para os seus discípulos é um desafio para nós, mas um desafio que nós devemos encarar como algo tremendo. O nosso propósito de vida, viver para agradar a Deus, buscar uma vida de excelência espiritual. Quando Jesus fala, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, Ele está nos dando o padrão. Deus é perfeito, totalmente perfeito. Não há sombra de mudança, mutação, impureza, limitação. Nada de mal pode haver em Deus. Mas quando Ele fala para nós sermos perfeitos, não é que nós vamos nos tornar iguais a Deus, no sentido de matéria ou de essência, natureza, mas nós vamos buscar viver uma vida que agrade ao Senhor, vamos buscar um padrão de excelência espiritual e dessa maneira vamos viver uma vida aprendendo a palavra e dessa maneira procurando evitar os erros, lutando contra o pecado, lutando contra as tentações, e nessa busca vamos experimentando o crescimento, a maturidade, o amadurecimento, uma capacidade de lidar com as situações que Deus vai nos dando. Mas eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre isso, em busca da excelência espiritual. Eu quero desafiar você, cada um de nós, para estarmos nos colocando nesse papel de buscar a excelência espiritual. O alvo da nossa vida, viver para a glória do Senhor. Viver uma vida excelente. Viver uma vida de aprendizado, de crescimento, de humilhação, de quebrantamento a cada dia mais. Deus nos oferece as coisas excelentes. Deus nos oferece os presentes, os mecanismos, os meios para que nós possamos viver essa vida que Ele nos propõe. Provérbios 8, versículo 6 diz que o Senhor diz, ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. A palavra que Deus nos dá, a sabedoria de Deus, vem para preencher a nossa mente e o nosso coração. Quando Deus fala para nós ouvirmos a sua palavra, não pode ser apenas com os ouvidos carnais, apenas passar por nossa mente de uma maneira muito rápida a palavra de Deus, mas devemos ouvir com os ouvidos espirituais, ouvir com a mente e o coração. A palavra de Deus precisa preencher nosso coração. Enquanto o nosso coração não é atingido com a palavra, não é preenchido com a palavra, nós não vamos responder de maneira positiva, de maneira eficiente ao chamado de Deus. Muitas pessoas têm um conhecimento teórico, conhecimento intelectual da palavra de Deus. Muitas pessoas têm domínio sobre a teologia, sobre as ciências voltadas para o estudo da palavra, a história da igreja, a exegese, a hermenêutica, e assim todos os ramos do estudo teológico, mas infelizmente não tem o coração transformado, não tem o coração quebrantado, e aquele conhecimento intelectual não chega no coração, não chega na vida, e aquela pessoa acaba tendo um fracasso, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, uma vida que não produz benefícios para os seus familiares, amigos, aqueles que estão próximos dele, a sua posteridade também.
de maneira que o que se vê, o resultado daquela vida é tristeza, fracasso, destruição. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram uma experiência meramente intelectual ou superficial com o Senhor, mas não se entregaram plenamente. Alguns que começaram bem a sua caminhada, mas que não guardaram no coração a palavra do Senhor. E o resultado foi, no final, tragédia, destruição. Mas eu creio que a pior situação é uma vida em vão. Uma vida que não encontrou a palavra de salvação. E isso é a pior situação de uma pessoa terminar uma vida, uma existência, sem experimentar a obra redentora de Cristo, a obra da salvação. E com isso, viver uma vida toda depois, a separação, viver ou depois experimentar a morte, a separação eterna de Deus. Esse é o fim daqueles que não recebem de fato a palavra de Deus no seu coração. Salmo 18:30 diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Queridos irmãos, Deus oferece o caminho perfeito, a palavra que é provada, e Ele mesmo se apresenta como nosso refúgio, ou nosso escudo, e nós podemos confiar nele. Cabe a cada um de nós, cada dia mais, crer, confiar, nos entregar a esse Deus, porque Ele tem nos dado aquilo que é necessário para a nossa vida. Ele nos oferece aquilo que é bom. Ele deixou a sua palavra, Ele deixou as suas obras, seu amor. O texto que nós lemos, Mateus 5, ele tem vários exemplos do caráter de Deus. E um pouquinho antes do que nós lemos ali, no versículo 43 em diante, fala: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós vemos aqui exemplo do caráter de Deus. Deus suporta os ímpios, Deus suporta a maldade, o pecado, e Ele continua dando bênçãos, derramando graça. A graça comum de Deus é dispensada para a humanidade como um todo. As bênçãos de Deus são derramadas sobre todos. Chuvas, sol, as estações do ano, as bênçãos de Deus na vida financeira, a saúde, o sustento, as oportunidades, a palavra que é pregada, as oportunidades que Deus oferece para as pessoas, as pregações que são ministradas aí para tantas e tantas pessoas. Tudo isso demonstra o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus oferece o caminho da vida. E especialmente, irmãos amados, para aqueles que são de Jesus. Ele nos dá a condição de fato, experimentarmos, vivermos aquilo que a palavra nos orienta. Jesus veio ao mundo para nos dar a vida. Jesus, o Filho de Deus, a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, se torna carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo da sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus vem ao mundo e Ele se entrega em nosso favor. Ele morre naquela cruz, como nós temos ouvido repetidas vezes.
Jesus faz o sacrifício perfeito. Presente maior do Pai foi dado à humanidade. O Filho que morreu em lugar dos pecadores. Ele na cruz recebeu a dívida, ele recebeu a cobrança, a punição que nós merecíamos. E naquela cruz ele pagou a nossa dívida, de modo que nós somos então alcançados pela graça e somos assim transformados, temos esse privilégio de uma nova vida. E quando Jesus fala para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste, ele está pensando justamente naqueles que poderiam viver essa realidade. Quem que pode viver, quem que pode experimentar essa maturidade, essa excelência na vida espiritual? Somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vemos que o servo de Deus, nós, olhando para o exemplo do Pai, olhando para quem é o Pai, para a perfeição de Deus, nós somos chamados, somos desafiados, somos requeridos a buscar viver uma vida excelente. O servo de Deus deve ter um espírito excelente. A perfeição, eu vejo que é isso neste mundo, porque nunca poderemos dizer, eu atingi a perfeição. O ser humano não tem essa capacidade, não pode ter essa ousadia ou essa intenção de se apresentar ou se assumir como alguém que já atingiu a perfeição. O apóstolo Paulo fala claramente, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a realidade do homem, do ser humano. Mas nós podemos viver uma vida em busca de Deus, sim. E devemos clamar a Deus para que Ele nos dê um espírito excelente, para que possamos viver buscando dia após dia agradar ao nosso Deus. Então a excelência não é impossível. A perfeição neste mundo, com certeza vamos dizer, não vamos alcançar de modo pleno, mas a excelência, a busca de uma vida agradável ao Senhor é o desafio para cada um daqueles que estão em Cristo. A prova disso na palavra de Deus é o profeta Daniel. Daniel foi um homem que tinha um espírito excelente. Daniel 5, versículo 12, fala disso. Uma outra pessoa dá um testemunho, a mãe de Belsazar fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era capaz de interpretar os sonhos porque ele tinha uma intimidade com Deus. Aquelas pessoas que eram pagãs não entendiam como que isso podia ser possível e falavam até de deuses, mas Daniel era servo de Jeová, de Yahvé, o Deus Altíssimo. E Daniel experimentou, num contexto de adversidade, numa cultura estranha, onde as pressões eram terríveis para que ele deixasse Deus em segundo plano, mas ele, o povo de Deus que estava no exílio, todos viveram buscando agradar a Deus. Daniel foi um exemplo no meio do povo de Deus. Ele e os amigos que ele tinha, eles viveram uma vida de dedicação, de consagração e foram usados por Deus para fazer diferença naquela nação pagã, naquela cultura pagã. Na verdade, todos os grandes homens, todos os servos de Deus, da palavra, aqueles heróis da fé, a galeria da fé de Hebreus 11, nos apresenta muitos homens e mulheres que obtiveram um espírito excelente, viveram uma vida agradável ao Senhor, buscando cada dia mais andar no caminho do Senhor. O caminho de Deus que é perfeito. É esse o caminho no qual nós devemos caminhar dia após dia. É nesse caminho que devemos trilhar, que devemos perseguir a cada dia. Meus queridos, ter um espírito excelente, para que isso seja possível, em primeiro lugar, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Sem a obra
salvífica de Cristo em nossas vidas, é impossível que alguém possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Sem que Deus, primeiramente, nos trate, nos transforme, nós não podemos nos aproximar dele. E quando nós temos isso, quando somos alcançados pela graça, nós vamos a cada dia reconhecer nossa total incapacidade e vamos depender totalmente da obra de Cristo. Eu não vou buscar fazer algo para Deus por minhas próprias forças. Eu sou incapaz, mas eu vou buscar a cada dia a capacitação que vem de Cristo, a obra de Jesus. Cada dia eu vou clamar para que Ele aplique na minha vida aquilo que Ele fez e que Ele me dê então as capacitações para que eu possa viver de acordo com a sua vontade. É o Espírito Santo que vai me ungir, que vai me encher, que vai me manter firmado no propósito. É por isso que, para que nós vivamos uma vida de excelência, precisamos viver uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento, uma vida de reconhecimento de quem nós somos. Cada dia nós vamos entender que convém que Ele cresça, Jesus Cristo, e nós diminuamos. Cada dia vamos buscando, vamos vivendo esse reconhecimento de que o outro, nossos irmãos, também são pessoas muito importantes para nós. São pessoas que vão nos ensinar. E vemos que o plano de Deus é que na sua obra, o povo de Deus vai aprender uns com os outros. É na convivência, é na comunhão cristã, é no dia a dia como povo de Deus, no trabalho, na evangelização, na missão que nós realizamos, e na caminhada, no dia a dia, no serviço, no louvor a Deus, é que nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo amadurecidos, vamos crescendo na fé e experimentando esse Espírito excelente para a glória de Deus. Uma vez que temos o Espírito Santo, somos capacitados a buscar fazer sempre o melhor para o Senhor. Ter um Espírito excelente é querer dar o melhor para Deus. É dar as primícias da nossa vida, nossa força, nossa vitalidade, a nossa capacidade intelectual, nossos pensamentos, nossa produção, tudo para a glória do Senhor. Viver uma vida agradável ao Senhor. Um Espírito excelente nos leva a ter uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual realmente de busca sincera de Deus, da sua obra. Nós vamos buscando cada dia mais nos parecer com Jesus. Também não é apenas ter algumas tentativas, que muitas pessoas falam assim, agora eu vou para a igreja, agora eu vou assumir o compromisso com Deus. Quantas e quantas pessoas falam isso? Nós fazemos isso muitas vezes, assumimos compromissos, fazemos alguns propósitos e muitas vezes nós deixamos aquilo que propusemos a fazer no meio do caminho. Vemos exemplos como leitura da Bíblia. Quantas e quantas pessoas se propõem a ler a Bíblia durante um ano ou fazer uma leitura completa da Bíblia e a pessoa começa e com o tempo ela vai desanimando e chega um momento que ela fala, parei, eu não estou lendo mais a Bíblia, não consigo ler. Mas meu querido, se você teve um atraso, se você não conseguiu seguir uma metodologia que desse uma agilidade ou ver um resultado, você pode continuar lendo no seu ritmo, mas leia sempre. Nós precisamos, como nós ouvimos hoje de manhã, nós precisamos nos esforçar para entender o plano de Deus e cumprir a vontade de Deus. Quando nós entendemos que Deus nos dá as ferramentas para que nós possamos crescer na vida espiritual, nós vamos usar as ferramentas. Se a ferramenta é a palavra, é a oração, é o jejum, a comunhão com o povo de Deus, a adoração. Antes de tudo, se não for
a obra de salvação. Não tem como. Por isso que nós temos que clamar, Deus, você que está ouvindo essa palavra, se você é religioso, mas se você não se entregou a Jesus, se você não se rendeu de maneira plena, se você percebe que a sua vida ainda vive nos altos e baixos da vida espiritual, você tem que clamar para Deus, pela misericórdia, para que Jesus faça uma obra completa na sua vida. Você precisa entregar toda a sua vida, seu coração, seus planos, seus projetos. Você tem que abrir mão da sua teimosia, da sua rebeldia, clamar por misericórdia e perdão, e assim você vai ser renovado espiritualmente, transformado por Deus. Então depois que vem o novo nascimento, depois que vem a conversão genuína, então aí sim nós podemos caminhar e buscar crescer na vida espiritual. E dessa maneira, irmãos, quando nós temos essa experiência de salvação, sabemos que fomos salvos, não porque nós merecemos, mas pelo amor, pela grande obra de amor de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então o nosso propósito qual que é neste mundo? Viver para nos tornar parecidos com Jesus. O nosso padrão de perfeição é o Filho de Deus. Ele é o varão perfeito, o alvo de todo cristão. O nosso alvo é atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu vou a cada dia mais ler a palavra, buscar conhecer a palavra, para saber como é Jesus, o que ele fez, qual a sua atitude, como ele agiu em cada situação. E nós vamos então buscar viver seguindo o padrão de Jesus. Se errarmos, e com certeza vamos errar muito, temos pecado, vamos falhar, mas nós vamos o que? Nos humilhar. Muitas vezes quando nós erramos, nós queremos justificar nosso erro, nós queremos argumentar, queremos achar um culpado, queremos acusar alguém como aquele que nos levou a fazer aquele mal, a cometer aquele pecado. Mas a solução para o pecado é humilhação, é quebrantamento, é joelho no chão, como temos a expressão boca no pó, é nos prostrar diante de Deus, nos derramar, reconhecer nossa miséria espiritual e clamar para que Deus se aproxime de nós com misericórdia, e assim que o Espírito Santo nos ajude a superar as nossas dificuldades. E cada dia mais, nessa luta contra o velho homem, nós vamos matando dia após dia o velho homem, vamos deixando ele para trás, crucificando ele, deixando ele lá no lugar que ele tem que ficar, na cruz do Calvário, e o novo homem vai crescer. Cada dia mais vamos experimentando coisas novas de Deus. Aquele que tem um espírito excelente com certeza vai ter prazer em ouvir a palavra, vai ter prazer em louvar, em meditar na palavra do Senhor, vai ter prazer em andar com os irmãos, amar ao próximo, perdoar aquele que nos fez o mal. E dessa maneira vamos experimentando aperfeiçoamentos, transformações, vamos experimentando uma nova maneira de pensar, vamos deixando o pensamento do mundo para trás e vamos assumindo um pensamento segundo o modelo de Jesus. Mas isso leva tempo. Isso não é automático. Para experimentarmos, para vivermos uma vida de excelência para Deus, não é uma jornada de um dia, de um mês, uma semana, um ano, mas é uma jornada de uma vida inteira. É uma caminhada que dura toda a nossa existência neste mundo. É uma perseguição diária, uma busca diária de deixar para trás o velho homem, de nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, a nova criatura. E aí vamos buscar viver segundo o modelo do varão perfeito. Queridos irmãos, é um processo contínuo de humilhação, de quebrantamento. E eu quero dizer para os irmãos que quando olhamos para esse desafio de excelência, vida de excelência, ter um espírito excelente para a glória de Deus,
Isso é o contrário de perfeccionismo. Infelizmente, tem havido ao longo da história, e sempre há, perto de nós deve haver alguém que pensa que já atingiu a perfeição. Tem até denominações, igrejas, doutrinas, que afirmam isso, que depois que o homem se converte, ele não peca mais. Mas isso não está na palavra. Em momento algum na palavra de Deus há uma declaração de que depois que nós somos convertidos, nós já estamos perfeitos dessa maneira, não pecamos mais. Não. Pelo contrário, a palavra nos mostra que nós continuamos lutando contra os nossos pecados. Então, o que gera em nós não é perfeccionismo, não é arrogância, não é aquele sentimento de que já atingimos o objetivo, mas é sempre uma sensação de que está faltando algo. É sempre um reconhecimento de que somos fracos, de que realmente somos incapazes. E quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós dependemos da obra de Jesus, mais Ele vai operando, nos transformando, nos capacitando. Então, é como Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Mas quando eu penso que estou forte, então eu estou fraco. Que nós possamos ter essa busca da excelência, mas sempre com o coração quebrantado, humilhado diante do Senhor. Romanos 12, 2, Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali então o desafio é não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados. E como que somos transformados? É pela renovação da nossa mente. A transformação da nossa vida envolve a renovação da mente, um redirecionamento completo da nossa vida, da nossa mente, do nosso pensamento para as coisas de Deus. Isso é a luta nossa contra o pecado. É a nossa luta do novo homem contra o velho homem. Eu não vou me conformar, eu não vou aceitar os padrões do mundo, mas eu sei que para mim, humanamente falando, é muito mais fácil aceitar os padrões que o mundo impõe do que aceitar o que a palavra me orienta. É por isso que eu tenho que lutar. É por isso que eu tenho que buscar uma renovação da mente, para que eu possa compreender as verdades espirituais da palavra de Deus. Por isso que o meu coração tem que ser renovado a cada dia. E dessa maneira, coração, mente, vida completa, nós vamos sendo moldados e transformados segundo o que Deus tem preparado para cada um de nós. Assim, irmãos amados, a palavra nos chama para olhar para Jesus. Nós não temos outra esperança, não há outro caminho, não há outra fórmula, não há métodos rápidos, receitas mágicas para nós atingirmos o padrão de excelência na vida espiritual. A receita é viver a cada dia olhando para Jesus. A cada dia olhando para a cruz, nos humilhando perante o Senhor Jesus crucificado, aquele que morreu na cruz, mas o Senhor Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, reconhecendo que Ele sofreu em nosso favor. Mas não sofreu em vão, a sua obra é perfeita. De fato, Ele nos alcançou. E Deus mesmo, o Senhor, se agrada em nos chamar para mais perto dEle. E quando nós entendemos isso, quando nós buscamos viver uma vida segundo a palavra de Deus, nós vamos então conhecer a vontade de Deus, conhecer a lei moral de Deus. Como nós falamos de manhã, a lei moral está em vigor. Os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, as palavras dos profetas, os salmos, palavras que mostram como deve ser o padrão de vida do cristão, do servo de Deus. E nós vamos viver produzindo bons frutos. Vamos viver produzindo coisas boas. E no final, vamos receber a coroa da vida. No final estaremos com Cristo. Vivemos para Ele aqui,
procuramos viver segundo o seu modelo, procurando aprender dele, e um dia estaremos com ele. E naquele dia, na eternidade, aí sim seremos glorificados, seremos aperfeiçoados da maneira completa, que Deus sabe como será. Teremos um novo corpo revestido de glória, teremos todas as capacidades restauradas que nós perdemos com o pecado, e aí sim poderemos viver uma vida eterna na intimidade com Deus, junto com Jesus. Que glória, que maravilha, né, queridos? Podendo andar junto com os irmãos, sem perigo de errar, sem perigo de machucar, e aí a vida será totalmente perfeita. Mas isso é o final. Enquanto isso, estamos aqui. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é esta: como está a sua vida? Você tem buscado viver uma vida para a glória de Deus? Você tem entendido que isso vale a pena? Ou sempre isso se torna para você uma coisa pesada? É sempre algo que fica distante, cada vez mais distante, e nós vamos nos acomodando, vamos nos resignando diante de uma incapacidade, diante de um fracasso, e entregamos os pontos, como podemos dizer numa expressão comum, ou não consigo mais. Meus irmãos, somos chamados a olhar para Jesus. A humildade, sim, devemos ter. O reconhecimento de fracasso, sim, devemos ter. Mas nunca devemos achar que essa é a palavra final, que nós nunca poderemos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Não. A obra de Cristo na cruz, nos capacita a vivermos uma vida para a glória de Deus. É isso o chamado de Deus para nós. É esse o plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Não há outro propósito a não ser de que nós possamos ser aqueles que vão viver uma vida que agrada ao Senhor. E é por essa razão que Jesus falou: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que nós não sejamos, irmãos, como o jovem rico, que achou que já era. Ele achou que já tinha passado nas provas, em todas as provas, porque ele achou que vida cristã ou vida com Deus era seguir uma listinha pronta, olhar aqueles requisitos e tentar fazer tudo certinho, e porque ele achava que tinha feito tudo certo, então ele já alcançou a perfeição e ele tinha direito a entrar no céu, porque ele era merecedor. Não. Viver para Deus, para a glória de Deus, é saber que alguém teve que pagar pelo meu pecado. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca poderia abdicar ou requerer esse direito de estar com Deus por minhas próprias forças. Mas Jesus fez algo por mim. Ele morreu na cruz. E Ele então derramou o seu Espírito sobre nós. E nós podemos a cada dia buscar com fé, buscar com humildade, nos entregar a esse Deus. Dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador, mas me levante e me use. E aquele, irmãos, que tem uma vida dessa maneira, que quer agradar a Deus, ele não vai se cansar, ele não vai se entregar diante das dificuldades que o mundo nos oferece, mas ele vai buscar dia após dia fazer algo maior para Deus. Então se nós oramos já uma quantidade boa, temos orado, temos tido uma vida fiel, uma vida sincera de oração, uma vida séria mesmo, de dedicação, nós vamos continuar orando cada dia mais. Vamos continuar buscando a palavra, já lemos, temos lido, aprendido, mas nós vamos ter mais prazer cada dia mais em aprender mais. E também o relacionamento com as pessoas, buscar vidas para Jesus, investir na restauração de vidas, restaurar relacionamentos, perdoar,
dar o perdão, ser perdoados, retomar uma caminhada que foi perdida com pessoas, talvez, dar oportunidades, criar novas oportunidades. Então, nós vemos que há uma gama de oportunidades, de bênçãos que Deus nos oferece como filhos dele. E o desafio que nós temos é esse: não nos entregar diante das dificuldades da vida espiritual, mas cada dia mais nos renovar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus está do nosso lado. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco para nos ajudar. Como nós já ouvimos há pouco tempo, Ele é o nosso irmão mais velho, que nos ajuda na caminhada. Ele intercede diante de Deus em nosso favor. E Ele está sempre pronto a nos estender a mão. Então você pode falar: Senhor Deus, Jesus, eu preciso de Ti. Eu não posso ficar sem o Senhor. Eu não tenho como viver neste mundo se não for através da Tua graça e da Tua misericórdia. Meus amados, e quais são as oportunidades que nós temos? Nós temos oportunidade de criar coisas, sonhar com coisas maiores, transformar a sociedade, ajudar pessoas que estão falhando, que estão caminhando, tropeçando. Como igreja, nós precisamos lembrar, buscar aquele que está fraco, desanimado, ferido, machucado. Quantas pessoas que já andaram na casa de Deus, serviram a Deus, estão hoje afastados. Nós precisamos ir em busca, orar por alguém, clamar, investir na vida de alguém. Há tantas oportunidades. A seara é grande. As oportunidades são tantas. Deus nos dá uma semente para nós lançarmos. Tudo isso está fazendo parte desse projeto, desse processo de viver uma vida excelente. O desafio que nós temos, irmãos, é estarmos preparados. Ou estarmos nos preparando continuamente. Como Paulo, como Pedro, como os discípulos, como os apóstolos, como os profetas do Antigo Testamento. Homens que viveram uma vida na presença de Deus. Talvez até hoje você nunca teve uma experiência muito grande de ver alguém convertido através da sua palavra. Talvez você nunca teve uma experiência de ver uma obra que Deus fez através de você. Mas isso não é porque você não viu que não esteja acontecendo nada. Porque quando nós estamos no processo de santificação, quando nós estamos envolvidos nesse processo de buscar a excelência espiritual, alguma coisa está acontecendo. Deus está trabalhando sim em nossas vidas. E se Deus quiser nos mostrar alguma coisa que nós podemos ver de atos, de bênçãos, de respostas, Deus pode nos dar. Se não tem necessidade. Deus é soberano. Na eternidade, sim, certamente veremos frutos, veremos resultados. Esperamos que todos estejam investindo, trabalhando, proclamando a palavra, buscando ter uma vida que agrade o Senhor, um bom testemunho, que um dia veremos. Deus nos dará. Mas a questão mais importante não é nem essa de falar, eu quero ver frutos, mas é eu estar sendo aprovado por Deus. Isso é um fruto. Primeiro fruto. E eu espero, irmãos, que hoje sejamos todos nós abençoados e possamos estar percebendo isso, que Deus é o modelo. Ele é perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos deixou um modelo de perfeição. As obras de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A obra que Ele nos fez, o presente que Ele nos deu, Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, precisamos, então, andar nesse caminho, perseguindo essa busca da excelência, da maturidade, da santificação.
sem desanimar, lembrando que a palavra nos dá testemunho de pessoas que viveram neste mundo e foram homens para a glória de Deus, homens que viveram segundo o coração de Deus, que tiveram homens segundo o coração de Deus, homens que foram dedicados, que foram aprovados, que foram capacitados por Deus. E nós, nesse tempo também que nós estamos vivendo, um tempo desafiador, um tempo difícil, nós também temos o mesmo chamado, o mesmo desafio e a mesma oportunidade de viver uma vida excelente para a glória de Deus. Experimentarmos um espírito excelente. Então que você possa pedir a Deus isso hoje e sempre. Eu sei que muitos já estão vivendo essa realidade, mas que nós possamos falar: Senhor Deus, eu quero mais de Ti, quero mais da Tua palavra, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da comunhão com os irmãos, eu quero mais de Ti. E Deus, que é abundante, superabundante, imenso, maior do que o universo, Ele tem muito a nos oferecer. Ele tem muito para nos dar. E certamente, irmãos amados, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Que você e eu possamos fazer essa oração, buscando confiantemente essa graça, esse privilégio de termos uma vida agradável ao Senhor. Uma vida excelente. Um espírito de excelência em nossas vidas. Que nós não venhamos a desanimar diante das dificuldades que vão surgir, ou que já surgiram, ou que estão surgindo, mas que nós possamos lembrar que há um Deus que nos ama. E olhar para o lado, saber que temos irmãos à nossa volta. Cada um, onde você estiver, aqui na igreja de Rolândia, nossos irmãos, nós como igreja somos desafiados. Irmãos aqui de perto, família, queridos que estão longe, aí perto de você tem alguém que pode te ajudar. Há uma igreja perto de você que pode te acolher. E você pode ser um instrumento de bênção. Procure o povo de Deus. Não vá esperando a perfeição daqueles irmãos, mas vá com o coração entregue e fala: Senhor, eu quero te servir. Eu quero me doar. Eu quero fazer parte da tua obra. E Deus vai te abençoar. Deus vai nos abençoar. Deus abençoe você, meu querido. Vamos orar. Vamos então nos colocar diante desse Deus tão maravilhoso. Senhor Deus amado, como é bom, Pai amado, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom ouvir a palavra do Senhor, como é bom saber que Tu tens para nós palavras de vida eterna. Deus amado, essa palavra de Cristo para nós, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, é uma palavra tão desafiadora, para nós tão distante da nossa realidade, mas também uma oportunidade, uma bênção, Pai, saber que nós podemos viver uma vida em busca da maturidade, da excelência, perseguindo o alvo de sermos como Jesus, o varão perfeito. E a Tua palavra está aqui como um instrumento para nos ensinar. Deus amado, eu Te louvo pela vida de cada irmão, eu Te louvo pela Tua palavra nessa noite, por esse chamado, para que possamos viver em busca da excelência na vida espiritual. E eu Te peço, Pai amado, que o Senhor toque cada coração, para que cada um possa dizer: Senhor, eu quero viver essa experiência, eu quero caminhar nessa busca diariamente, eu não quero ter pressa, eu não quero ser precipitado, eu não quero ficar rebelde, mas eu quero me humilhar, eu quero me entregar, eu quero me consagrar. Deus amado, nos ajude a reconhecer nossos erros. Nos ajude, Senhor Deus, a perceber por que temos falhado. Porque muitas vezes somos teimosos. Vimos que não deu certo viver daquela maneira e persistimos naquele erro. Mas, Pai, ó Deus amado, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Trabalha o nosso coração. Como nós ouvimos a Tua palavra, precisamos que essa palavra chegue no nosso coração, na mente, para que possamos entender, mas também que ela chegue no nosso coração, para que haja um derramamento, quebrantamento, a humilhação. Ó Deus amado, ó Espírito Santo de Deus, trabalha em nós.
muda a nossa estrutura, muda mesmo, Pai amado, cada dia mais na nossa vida, para que possamos nos entregar, nos humilhar, te buscar e experimentar a obra do Senhor. Que nós possamos ver daqui um tempo, a longo prazo, possamos ver a obra do Senhor. E na glória, Pai, possamos perceber como foi tremendo viver neste mundo. Sabemos que temos muitas lutas e dificuldades, muitas provas, quantas situações que vêm até nós. O inimigo tenta muitas e muitas vezes nos derrotar, nos derrubar, nos fazer desistir. Mas, ó Senhor, te louvamos porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te louvo porque a tua palavra, ela nos convida, ela nos chama para mais perto de ti. Nós sabemos que a tua palavra não vai nos enganar. Ela não vai nos dizer que nós estamos bonzinhos, perfeitos já, se nós não estamos, e nós vamos sempre perceber que nós não estamos, não atingimos a perfeição. Mas a tua palavra nos oferece o caminho da vida, o caminho a seguir, o caminho perfeito. E nós queremos permanecer nesse caminho. Por isso, Pai amado, nos ajude. Eu te clamo, Pai amado, uma bênção por meus irmãos que estão longe, que estão perto. Vem fortalecer a fé da tua igreja. Vem nos avivar a nossa fé, nos reavivar, para que possamos desejar o melhor de ti. Para que nós possamos querer te dar o melhor da nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, os nossos recursos, nossa inteligência, nossas capacidades, Pai, que tu mesmo que nos dás, que nós possamos devolver, entregar tudo nas tuas mãos e consagrar a ti, para que sejamos usados para a tua glória. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo na tua presença. Continue nos abençoando, nos fortalecendo. Abençoe a tua igreja. Nos fortalece. É a nossa oração, em nome de Jesus. Abençoe os enfermos. Abençoe aqueles que estão na tua presença, clamando. Tu sabes o que se passa no coração de cada um. Nós já oramos de manhã, colocamos na tua presença vários nomes. Cada nome, Pai, dos nossos queridos, entregamos diante de ti. O Senhor toma nas tuas mãos. Tu conheces cada um. E visita com teu grande amor. Leva a tua graça, leva a tua bênção, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Queridos, um grande abraço a todos. Estamos aí caminhando, as cidades têm tido decisões. Eu quero dizer com alegria que Rolândia está tendo alguma flexibilização. Amanhã sai um decreto, já foi publicado, mas amanhã começa a valer o decreto que vai flexibilizar as realizações de reuniões, cultos. Mas nós queremos dizer para a nossa igreja aqui em Rolândia que estamos com muita calma, vamos conversar o conselho e vamos avaliar como será. Se será domingo que vem já, a volta, ou vamos deixar para depois. Nós vamos conversar como conselho e pedir a direção de Deus para a melhor decisão. Porque uma coisa é certa, a abertura é parcial. Muitos irmãos não poderão estar participando. Então nós vamos pedir a direção de Deus e vamos trazer comunicações para a igreja no tempo oportuno. Mas já dizemos que é uma alegria poder ter liberdade. A igreja vai começar a estar mais tempo aberta durante a semana, vamos estar mais tempo lá na igreja também, à disposição dos irmãos, e vamos orientando sobre as decisões que vamos tomando aí, de como vamos ter a volta gradualmente dos trabalhos na igreja. Mas pode ter certeza que teremos as transmissões, queremos continuar transmitindo os nossos cultos, nossas reuniões, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos ter condição de fazer isso. E vamos nos comunicando sempre. Assim que tivermos uma nova transmissão durante a semana também, nós vamos avisando para que todos possamos estar juntos. Uma boa semana a todos. Deus nos abençoe. Fique com Deus, queridos.